Estamos de volta e diversificar a produção é sempre uma estratégia importante, uma forma de sustentar a propriedade e garantir a renda. Na zona da Mata Mineira, em Matias Barbosa, um produtor arregaçou as mangas e encarou essa tarefa. Mesmo diante de muitas dificuldades, ele investiu no cultivo de frutas diversas e já se tornou o maior produtor de frutas da região. Confira essa história no nosso Giro Rural de hoje. O município de Matias Barbosa fica na região da Zona da Mata Mineira, próximo a Juiz de Fora. Possui uma área total de 156 quilômetros, com clima tropical de altitude e uma população em torno de 13 mil habitantes, de acordo com dados do IBGE de 2010. Lá, o produtor Renato Santos Souza mostra que coragem e determinação são essenciais para o sucesso. Hoje, ele é o maior produtor de frutas da região, com 1,5 hectare de goiaba, 150 mudas de pitaia, 20 pés de rambutã e tem como carro-chefe a lixia com 2 hectares plantados, cuja produção vai de dezembro a janeiro e ultrapassa 3 toneladas, que são vendidas entre R$ 12 e R$ 13 o quilo. Produzi leite há 35 anos, mas como o leite não tem preço, é a briga a vida inteira por preço de leite, aí eu fui mudando aos poucos e até parar de vez com leite. E passei para outras, goiaba, lixia. É porque a lixia dá menos mão de obra, né? Ela produz uma vez no ano, mas ela tem um preço bem elevado e é um bom negócio. Apesar das dificuldades, Renato se orgulha das goiabas que ele produz. As frutas são cuidadosamente ensacadas para evitar o ataque da mosca das frutas e são praticamente produzidas sem veneno. E a esposa de Renato, Tânia Maria Albertino Souza, diversifica o trabalho, aproveitando as frutas que não servem para comercialização para produzir doces. A de mesa, né, ele leva para o mercado. E aquela goiaba que às vezes amadurece muito no pé, passa do ponto, né? A gente aproveita para fazer a goiabada, que também tem uma boa saída. O pessoal gosta. Apesar das dificuldades no cultivo da fruta, o produtor Renato Santos Souza, do município de Matias Barbosa, já investiu nas modalidades Paluma e Pedro Sato, mas não se contentou. Ele introduziu outra modalidade de goiaba, a goiaba tailandesa, que além de ser enorme, ele garante, é bastante saborosa e adocicada. O rambutã é uma fruta que lembra muito um ouriço vermelho. A casca é facilmente retirada com o auxílio de uma faca. Por baixo da casca encontramos um gomo carnudo, branquinho e saborosíssimo, bem redondo. A fruta exótica é nativa do sudoeste da Ásia, mas se adaptou bem ao clima do Brasil. O rambutã foi introduzido na propriedade graças a uma compra conjunta realizada com a ajuda da Emater. Nós fizemos uma compra conjunta de mudas, alguns agricultores, já alguns anos atrás, para testar, ver como é que ela sairia aqui, e ela vem se adaptando. É uma fruta que com o passar dos anos ela está aumentando a produção. Agora o Renato e o vizinho aqui já comercializam, ela tem um preço excelente, produz mais de uma vez por ano. É mais uma opção de renda, uma fruta rústica, muito saborosa, visualmente também muito atraente. Eu acho que ela é bem próspera para o município. A técnica da Emater admira a coragem e a ousadia de Renato por ter optado por uma produção sem uso de produtos químicos. Na verdade, essa coragem é da família toda, né? Porque a Tânia está completamente envolvida em todos os trabalhos. O filho, mesmo jovem, trabalhando fora, ajuda na produção de mudas. E realmente eles não têm medo de mudança. E muito interessante que foi também ele saindo dos venenos. Porque achava que talvez não tivesse outra opção e foi deixando de usar veneno para controle de praga e doença e foi deixando de usar o adubo químico, passando para os orgânicos e usando caudas e roçando e aproveitando o mato para adubação sem herbicida. E as frutas foram ficando mais saborosas, ele foi ficando famoso produtor de fruta no município, o maior.
delícia, né? Estamos na Semana da Consciência Negra. Ontem nós entrevistamos aqui em nossos estúdios o presidente do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial de Paracatu. Hoje, em parceria com o Minas em Rede, o Jornal da Manhã começa a exibir uma série de reportagens que vai nos levar a compreender a participação fundamental do povo negro na história do nosso país. A região do Vale do Rio Paraopeba, em Belo Vale, abriga o Museu do Escravo. Guarda histórias de uma realidade dura, marcada pelo sofrimento. Este é o único museu do país a abordar exclusivamente o cotidiano da escravidão. O casarão em estilo colonial foi construído para comemorar os 100 anos da abolição e reproduz os cômodos da Casa Grande e a senzala. O ponto forte mesmo na visita no museu é exatamente os objetos de castigo. Porque muitas das pessoas, elas veem filme, veem novela, mas elas não sabem como que é. Só veem, mas né, não tem aquela presença, não vê o objeto de perto. Né? Então, sempre quando a gente começa o passeio, a gente sempre fala para a pessoa se colocar no lugar dos escravos. Do início da colonização até a segunda metade do século XIX, 5.800.000 negros chegaram ao Brasil, que recebeu cerca de 40% dos escravos enviados para o Novo Mundo. O índice de mortalidade no navio negreiro era absurdo. Estima-se que, em média, 15% de todos os africanos que embarcaram na África morreram na travessia do Oceano Atlântico. Embarcaram lá 12 milhões e meio, desembarcaram aqui 10 milhões e 700 mil. 1 milhão e 800 morreram na travessia do oceano. Se você dividir esse número pelos dias de 3 séculos e meio, dá 14 cadáveres em média lançados ao mar todos os dias. A história da escravidão é basicamente de dor e sofrimento. Nos jornais, a notícia e a publicação da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. Mas será que a princesa pode ser mesmo considerada uma redentora? Dependendo da forma, da escolha que você fizer, você vai ter uma história mais branca da Princesa Isabel, da Lei Áurea, que é o seguinte: é o Brasil no final do século XIX, o último país a acabar com a escravidão na América, submetido a uma pressão colossal internacional da Inglaterra abolicionista, que acusava o Brasil de manter uma barbárie, uma selvageria na forma da escravidão. A outra história, a do Zumbi dos Palmares, é uma imagem de confronto, de luta, de resistência, de sangue. É uma história mais negra. Essa aqui é uma das partes mais significativas do museu, que faz uma viagem no tempo e na história da imigração africana para o Brasil. A representação do Pelourinho nos faz refletir sobre os mais de 3 séculos da escravidão no país. Eu acho que até hoje não se libertou tudo, né? Tem muita disparidade, muita coisa para ser corrigida, né? O Brasil precisa ter um museu como este? Com certeza, para não se perder com o tempo, né? Da origem e o que as pessoas sofriam, né? Segundo o escritor, as condições subhumanas a que os escravos estavam submetidos têm impacto até os dias de hoje. Eu diria que a escravidão, ela não é apenas um assunto de museu, de livro de história, né? Ela está presente na nossa realidade. O Brasil abandonou seus escravos e descendentes à própria sorte, e o resultado aparece hoje nas estatísticas que mostram um abismo de oportunidades entre a população branca, descendente de europeus, e a população descendente de africanos.